Fala comigo. Meus amigos queridos, ano novo, vida nova, pelo menos é o ditado, né? Vamos conversar com ele, que é doutor em economia, o nosso querido doutor Rubens Teixeira, a respeito das expectativas, né, do panorama econômico do país. O país recebeu uma notícia importante, né, que a sua economia chegou à 6ª colocação mundial, e vamos ver o que isso pode ser traduzido para o nosso povo de um modo geral, com relação a este ano que se inicia. Muito bom dia, doutor Rubens Teixeira. Bom dia, Fernando Sérgio, bom dia aos ouvintes da Super Rádio Tupi. Qual é a sua avaliação dessa nova qualificação do Brasil como 6ª economia mundial, e o que isso pode trazer, se bem administrado, para o nosso povo, doutor Rubens? Fernando, o Brasil, ao tomar a posição de 6ª economia do mundo, quer dizer que o Brasil produziu, a economia brasileira produziu em níveis que, se comparado com a produção dos outros países, nós estamos em 6º lugar, o Produto Interno Bruto. Isso se refletirá para a sociedade, de modo geral, para o povo, quando essa riqueza naturalmente for também quando houver a distribuição de renda mais adequada. Mas isso é bom porque quando há produção é porque a economia está girando e está gerando emprego também. Então isso é fundamental para o povo brasileiro, que a nossa economia ela esteja pujante, ela esteja forte, ela esteja em níveis elevados como está, né? E o desdobramento que a gente espera, isso o Brasil como um todo, o governo e a sociedade espera muito que isso aconteça, está trabalhando para que haja uma distribuição de renda mais adequada e o Brasil seja reconhecido também como um país em que não haja tanta desigualdade como ainda há no território brasileiro. Esse é o lado que nós todos imaginamos que um dia possa ser mudado, né? A própria presidenta Dilma Rousseff fez um apelo forte, está tentando aglutinar políticos dos mais diversos partidos, numa tentativa de haver uma mudança, de retirar esses 16 milhões de brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza, né? E aqueles que não acreditam muito nessa história da 6ª economia argumentam justamente isso, mas na verdade essa qualificação, ela significa, como o amigo disse, o produto interno bruto brasileiro. E evidentemente que o que nos cabe agora, penso, e daí eu quero a sua opinião, é realmente todos nós, aqueles que são executivos, aqueles que são formadores de opinião e sobretudo aqueles que são políticos, conseguir o mais difícil, que é uma redistribuição de renda mais justa, não? Exatamente, isso é um trabalho que da sociedade como um todo, né? O governo tem feito a parte dele, tem se esforçado por fazer, e esse processo de redistribuição da renda do Brasil, ela é um processo que está caminhando, né? Nós já tivemos algumas evoluções ao longo dos últimos anos, mas ainda há muita coisa para fazer, em especial o que refletirá nessa perspectiva de melhor distribuição de renda. Temos que melhorar o nível de educação da sociedade para que o caminho possa estar mais pavimentado, e além de outras medidas que já são tomadas pelo governo, como programas sociais para amparar as pessoas que vivem na miséria, né, e não têm qualquer recurso, vivem na pobreza extrema, enfim. Agora, a educação é fundamental porque ela permite ao indivíduo uma melhoria no seu padrão de vida, naturalmente. Ele consegue melhores oportunidades, melhores salários. Então isso é fundamental, focar no aspecto educação para que o Brasil possa efetivamente trilhar um caminho mais acelerado na questão da redução da desigualdade social. E por falar em educação, doutor Rubens, nós temos inúmeros jovens nesse momento, evidentemente, ouvindo a gente, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, e até via internet, levando em consideração que pela internet a Rádio Tupi é ouvida no mundo inteiro. Mas falando especificamente para o nosso jovem, hoje em dia é fundamental
pelo menos que seja bilíngue, que tenha, digamos, o inglês e até, se possível, que se estude o mandarim, né? Levando em consideração a potência da China, né? Exatamente, Fernando. O conhecimento do idioma inglês, ele é fundamental, porque no mundo onde as pessoas não falam outro idioma, onde se fala outros idiomas diferentes do nosso, quando o idioma não é inglês, é mais comumente o idioma que é a segunda língua de diversos países. E o mandarim, pela população da China e pela importância que a economia chinesa está se tomando, se as pessoas tiverem disposição e devem saber que isso vai agregar um valor muito grande à vida das pessoas. Agora, no Brasil, fala-se ainda muito pouco o idioma inglês, por mais que existam cursos e pessoas estudam, ainda se fala muito pouco se comparado aí a diversos outros países, e países não são países potências, né? Mas que a população tem mais o conhecimento da língua inglesa. Então, você tocou num ponto importante. Eu queria encorajar aí as pessoas a encontrarem seus caminhos para aprenderem o inglês. Eu vou dar um exemplo aqui, se você me permite, que aconteceu comigo, né? Já falei aqui para os ouvintes que eu vim da pobreza extrema, então, e a educação em escolas públicas era uma educação muito fragilizada, né, por conta das questões estruturais do ensino público daquela época em que eu fazia ensino fundamental e médio e que persiste até hoje. Então, quando eu fui fazer concurso para o Instituto Militar de Engenharia, eu já era formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, eu tive que fazer uma prova de tradução de inglês, fazer uma redação em inglês, foi um sofrimento muito grande. Então, mas o que eu fazia, já que eu não tinha, na época, não fazia curso de inglês, eu não tinha um conhecimento muito vasto de inglês. Eu lia a Bíblia em inglês, textos que eu conhecia em português, eu ficava lendo outros artigos em inglês, decorava verbos. Eu estou falando isso para provocar aí o nosso querido e querida ouvinte, para que, às vezes, eles não têm condições de pagar um curso, mas encontrem seus caminhos para aprender alguma coisa do idioma inglês, que lá na frente, quando você tiver uma possibilidade e você for fazer o curso, você automaticamente já tem um conhecimento básico da língua, conhece alguma coisa de vocabulário e coisa que o vale. Então, é importante, é muito importante. Isso vai fazer total diferença na carreira de uma pessoa, se a pessoa tiver algum conhecimento de inglês ou se não tiver nenhum conhecimento em inglês. Então, é importantíssimo que se aprenda o inglês. Às vezes, eu fico preocupado, porque existem alguns países que a gente chega e que o taxista sabe falar alguma coisa de inglês, ou algumas palavras. No Brasil, infelizmente, os nossos taxistas, eles não tiveram oportunidade de aprender, as pessoas lutam aí para sobreviver, às vezes não tiveram condição de estudar, e outras profissões que lidam com o público, é importante saber algumas palavras em inglês. Nós estamos chegando aí a Olimpíada, Copa e coisas desse tipo. O estrangeiro, quando chegar aqui no Brasil, ele vai falar inglês, ele vendo que o idioma dele, mesmo se não for o inglês, ele vai tentar se comunicar em inglês. E aquele que souber melhor o idioma, ou que tiver algum conhecimento que ele consiga se comunicar, ele vai acabar o taxista. Você, por exemplo, taxista, mas tem outras profissões. Se o estrangeiro chegar e encontrar um taxista que fala inglês, ele vai querer um número desse taxista para poder sempre chamá-lo. E até vai querer, de repente, pagá-lo bem por essa contratação exclusiva, coisa que o vale. Então é importantíssimo o conhecimento de inglês. Quando a gente chega num país e não tem esse conhecimento, a gente sofre e o trabalhador lá que está nos servindo também sofre, porque ele fica tentando se comunicar e não consegue. Então não é tão simples a comunicação quando não se conhece absolutamente nada do idioma. Então é fundamental saber o idioma inglês ou outro idioma para que você agregue valor à sua carreira profissional. Perfeito. Doutor Rubens Teixeira, muito obrigado mais uma vez pela sua participação.